Em 2019, a DC, para variar, estava perdida sem saber o que fazer, já que copiar a Marvel não estava dando muito certo, e enquanto isso a Marvel era a vaca leiteira da Disney. Foi o ano que eles lançaram Endgame, finalizando a saga do infinito, e do nada Todd Phillips, que é o diretor, lançou o filme mais sombrio e de mais sucesso da DC naquele tempo. O que passou na cabeça dele na hora de criar o filme solo do Coringa foi que um filme como Taxi Driver não existiria em 2019, mas se ele trocasse o Travis Bickle pelo Arthur Fleck e fizesse um filme anti-quadrinhos no estilo Taxi Driver, só que sem seguir a fórmula da Marvel, talvez desse certo. E quando ele começou a pensar como seria essa versão do Coringa, ele fez uma pergunta simples: o que deixou esse cara desse jeito? Ele não caiu num tanque de ácido e ficou com a pele branca e cabelo verde. Então o processo foi uma engenharia reversa. Tem os problemas mentais, que começaram na infância, que desenvolveu o sorriso, que foi baseado num transtorno real, que é o afeto pseudobulbar, que é uma reação involuntária que faz uma pessoa sorrir ou chorar de forma descontrolada. Tem a falta de compaixão e também tem Gotham, que é a cidade que representa a falta de empatia, que virou um lixão a céu aberto, que um dia o Batman vai ter que limpar. Todo esse combo ajudou na criação desse Coringa. E quando o Todd Phillips estava escrevendo o roteiro, só tinha um ator na cabeça dele que poderia viver esse personagem. Joaquin Phoenix é um dos atores mais esquisitos de Hollywood. De um lado, ele é um dos melhores na área. Ele ficou famoso interpretando os personagens mais obscuros e traumatizados, como o Johnny Cash, o Commodus e o Napoleão. Só que não dá pra saber o que ele vai fazer em seguida, porque do nada ele decidiu se aposentar da vida de ator e viver como um rapper. E essa piada que fazia parte de um documentário quase custou a carreira dele, mas deu pra perceber o quão longe ele está disposto a ir por um personagem. E pra um ator tão imprevisível, o papel do Coringa seria perfeito pra ele, porque é exatamente isso que o Coringa é. Foi difícil de convencer ele a interpretar o Coringa, mas quando ele aceitou, ele ficou tão imerso no personagem que ele perdeu 52 quilos e só comia uma maçã por dia. E um dos detalhes que ele deu pra esse personagem foi não piscar durante as cenas, o que deixa esse tom de ameaça porque você nunca sabe quando o Arthur vai surtar. É sutil, mas pelos olhos dele dá pra ver a raiva, o ressentimento e a tristeza que ele sente e tenta segurar. E toda vez que ele encara alguém, logo em seguida tem uma explosão de raiva. E até o jeito que o Arthur anda mostra o quão infeliz é esse personagem, mas como Coringa ele dança como se estivesse livre. E uma das inspirações para esse filme foi o Homem que Ri. Aqui nesse filme o personagem também é forçado a sorrir. E essa foi uma das ideias que atraiu o Joaquin pro filme. O que significa um sorriso de uma pessoa quando ele é atormentado pelo sofrimento. Nessa cena aqui, por exemplo, ele está rindo, mas se você prestar atenção nos olhos, parece que ele está chorando. É uma sensação desconfortável quando ele começa a sorrir, mostrando o lado de um personagem atormentado. E você fica no meio querendo que ele seja livre. E essa foi uma das coisas que também atraiu o Joaquin. O que acontece quando você vive debaixo de uma máscara, que é o Arthur, e o que acontece quando você começa a viver quem você é de verdade. Porque só sendo o Coringa que ele está finalmente livre. E o foda é que à medida que essa máscara começa a cair, você percebe que estava torcendo por um vilão. Porque essa performance está sempre mostrando dois lados de uma personalidade, que está sempre dançando entre vítima e vilão. Quando você vê um lado, logo em seguida ele te mostra outro. Porque o Joaquin Phoenix criou um personagem simpático ao invés de tentar copiar o que veio antes. Ele escolheu ignorar tudo e criar algo novo. Arthur Fleck é um cara ingênuo, só que ao mesmo tempo é ressentido, que foi forçado pela mãe a pôr um sorriso no rosto. Ele não se encaixa em lugar nenhum e ele está desesperado por uma figura paterna. Ele se sente insignificante e ele sonha em ser visto. E tudo isso acontece na mente dele. Mas no decorrer do filme tem algo tentando sair. E o primeiro passo para a transformação do Coringa acontece no metrô, quando ele mata pela primeira vez. E essa é a primeira vez que ele sente quem ele é de verdade. E com isso, ele começa a receber a atenção e reconhecimento que ele tanto queria. E ele luta com essas duas identidades durante o filme, mas quando ele descobre que a mãe dele foi responsável por todo o sofrimento dele, ela deixou ele ser espancado e amarrado a um radiador, e que na verdade ele era adotado, ele não é nem um Wayne e nem um Fleck, ele é só um Zé Ninguém mesmo. Essa crise de identidade acaba, porque a única coisa que sobrou pra vida dele foi essa persona do Coringa. Então quando ele mata a mãe dele, é o segundo passo para ele se transformar no Coringa. Sabe o que me faz rir de verdade? Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora eu entendi que é uma puta comédia.
Só que ainda tem uma parte sobrando do Arthur, e quando ele vai até o talk show do Murray, essa é a cena que completa a jornada do vilão desse filme, porque um deles não vai sair vivo daqui. E o Coringa dá uma pista de quem é. Diferente da cena do interrogatório do Cavaleiro das Trevas, que o Coringa do Heath Ledger estava aqui para mostrar que é ele que está no controle da situação e não o Batman, o Coringa do Joaquin não tem controle sobre nada. Ele veio aqui para ser visto e depois se matar, mas à medida que a cena desenrola, ele começa a mudar de ideia. Minhas semanas foram difíceis, Murray. Desde que eu matei aqueles 3 investidores. E agora que ele não tem mais nada a perder, ele começa a ganhar controle porque ele não se importa mais com as consequências. Você acha que matar aqueles caras é engraçado? Eu acho. E eu cansei de fingir que não é. Mas para tomar o controle da situação, ele não pode só sorrir e dizer algo assustador. E à medida que ele deixa a raiva sair, não dá mais para saber se é o Arthur que continua ali ou se é o Coringa. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo. Já terminou? Isso é uma tremenda autopiedade, Arthur. Parece que por ter matado aqueles jovens, você precisa de uma desculpa. Nem todas as pessoas, e pode acreditar, nem todo mundo é péssimo. Você é péssimo, Murray. O Murray não tem nada a ver com a imagem que ele criou na cabeça dele. O cara que ele imaginava como a sua figura paterna, na verdade, representa tudo que ele odeia no mundo. Eu? Eu sou péssimo? É porque eu sou péssimo. Passando meu vídeo. Me convidando pro show. Só queria me transformar numa piada. Você é igual a todos eles. Você não sabe nada sobre mim, meu chapa. Olha só o que aconteceu por sua causa, tudo o que causou. E aquele olhar triste e depressivo muda para um sorriso. Ele dispara várias emoções em uma cena. Tem raiva na voz, mas também tem tristeza nos olhos, que ele está chorando. Ele enlouqueceu de vez e ele está prestes a tomar uma decisão. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável. Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada hoje. O que você consegue Não tô afim, quando cruza um gente doente não quer mental mais piada. solitário com uma Chega. sociedade que abandona ele e trata como lixo esse Liga cara? pra polícia, Eu Jim. digo que consegue! Pode ligar pra você polícia. consegue a merda que merece! E esse é o último passo para ele se tornar o Coringa. E essa é a primeira vez que ele dá um sorriso genuíno. Mas ainda não acabou. Boa noite. E não esqueçam, a vida é essa. Com uma noite ele conseguiu tudo o que ele queria. E esse filme do Coringa, ele é complicado. Ele faz você ficar do lado de um vilão, num ponto que dá até pra comemorar quando ele consegue o que ele quer. Ele não terminou o filme com a mulher que ele ama ou aprendeu uma lição, mas pelo contrário, cada passo que ele dá é um mais sombrio do que o outro. Ele conseguiu deixar a Gotham de cabeça pra baixo, virando um símbolo de catástrofe e ressentimento. Ele ganhou a atenção e adoração que ele queria e ninguém vai se esquecer dessa noite, principalmente aquele garoto ali. E com essa cena ele abandona a persona do Arthur Fleck e finalmente se torna o Coringa. Quando esse filme saiu, o que teve de artigo dizendo que esse era um filme perigoso e queria inspirar mais violência e blá 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 blá. E é lógico que nada disso aconteceu porque não tem como. Esse filme não glorificou a violência, ele expôs, ele mostrou como seria para uma pessoa viver no meio disso tudo e que não é um lugar que você gostaria de estar. E o Coringa vê a destruição que ele causou em Gotham como um progresso por conta do quão miserável a vida dele era antes. E no fim esse é um filme sobre empatia. O filme do Coringa é a prova de que não tem limites para reinventar esse personagem. O Joaquin Phoenix ele ganhou um lugar entre as melhores versões do Coringa. O jeito que ele interpretou esse personagem, indo de ingênuo a inocente para um psicopata assassino, ele foi de Arthur Fleck pro Coringa em uma cena. E não é à toa que ele mereceu o Oscar por essa performance. E quem diria que seria o diretor de Se Beber Não Case que iria mostrar isso?